Se você é um adolescente cristão ou então tem convívio, contato com algum adolescente cristão, fica comigo até o final desse vídeo porque hoje eu quero ter uma conversa muito importante com você. A adolescência é um dos períodos mais desafiadores que a gente vive, mas também é uma das fases da vida com mais oportunidades e onde a gente tem uma potencialidade muito grande para fazer coisas extraordinárias. E muitos adolescentes estão desperdiçando suas vidas com coisas que não agregam em nada. É por reconhecer essa realidade que eu resolvi trazer esse vídeo com conselhos para adolescentes cristãos viverem a sua adolescência com muito mais intencionalidade, tranquilidade, leveza, de uma forma muito mais frutífera. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernanda, eu sou cristã, sou casada, sou mãe de um bebezinho de 1 aninho e sou a criadora aqui do canal Dia a Dia na Palavra, que é um espaço para a gente falar sobre Jesus, Bíblia, devocional e vida cristã. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a fazer isso agora, clicando no botãozinho aqui embaixo, para você já fazer parte da nossa comunidade e não perder os próximos conteúdos que vem por aí. Não esquece de ativar o sininho também. Se esse vídeo for edificante, útil para sua vida de alguma forma, compartilha comigo deixando a sua curtida, o seu comentário para a gente continuar conversando por lá também, e já enviando esse vídeo para mais pessoas que você conhece. Sem mais delongas, vamos começar agora então com os conselhos que eu gostaria de passar para você que é adolescente cristão. E eu sei que esse primeiro pode fazer você revirar os olhos e pensar: mais uma pessoa para encher a minha cabeça com essa mesma frase. Calma, não para o vídeo agora, vamos continuar conversando aqui porque eu quero sim passar coisas que façam sentido para você e que agreguem, abençoem a tua vida. Então, por favor, não pule esse vídeo agora. Sim, o primeiro conselho que eu gostaria de falar é: repense a forma como você lida com o seu celular e com as redes sociais. Eu não estou falando aqui para você simplesmente parar, jogar o seu celular fora, apagar todas as suas redes sociais, não usar a internet mais, até porque, gente, eu estaria sendo hipócrita se eu falasse para você, porque eu trabalho com redes sociais, eu produzo conteúdo aqui pro YouTube, produzo conteúdo lá no Instagram também, se você quer seguir a gente, é @dia a dia na palavra BR também, vai ser uma alegria ter você por lá. Então não, eu não tô falando para você simplesmente se isolar do mundo e não ter mais contato com as redes sociais, não é isso. Mas eu tô falando para você repensar a forma como você está usando o seu precioso tempo. O tempo que a gente gasta nas redes, muitas vezes horas e horas, se não forem seguidas, horas seguidas que a gente fica aqui no YouTube, nas redes sociais que tem por aí, nas redes vizinhas que vocês sabem, conhecem muito bem. Muitas vezes o tempo que você fica por lá, só consumindo um monte de conteúdo simultaneamente, isso não faz bem pro teu cérebro, não faz bem pra tua vida emocional, não faz bem pra tua vida intelectual. Existem muitos conteúdos que são muito bons aqui na internet. E eu louvo a Deus porque cada vez mais cristãos estão se levantando para trazer coisas que agreguem na vida dos outros, por meio dos vídeos, por meio do Instagram, enfim, o que quer que seja. Mas a gente sabe que a internet também tá cheia de conteúdos que são nocivos para nossa mente, que trazem mentiras do inimigo para nós, que simplesmente degradam a nossa cabeça, degradam os nossos ouvidos. A gente realmente não deveria estar ouvindo, estar consumindo. Às vezes, esse tempo demasiado que você passa nas redes vai te gerar somente angústia, ansiedade, comparação. Uma das principais causas, muitas vezes, que a gente vê de ansiedade que gera no nosso coração é porque a gente tem muito contato com a vida dos outros, com aquilo que os outros estão conquistando, com aquilo que os outros estão fazendo. Nessa fase da adolescência, a gente acompanha ali os nossos amigos ou os influenciadores que a gente gosta e muitas vezes eles estão vivendo experiências de vida, estão viajando, estão conquistando isso e aquilo e a gente começa a sentir uma comparação ruim no nosso coração, começa a sentir uma ansiedade, uma sensação de, nossa, será que eu tô pra trás? Será que eu tô atrasado? Muitos adultos sentem esses sentimentos também. Mas nessa fase que você tá vivendo, você que tem contato aí com o adolescente, essa fase da adolescência, a gente sente tudo de uma forma muito mais intensa. E isso muitas vezes dita bastante como a gente enxerga a nossa vida, como que a gente leva a nossa vida também. Se compara na beleza, a gente se compara com a aparência, a gente se compara com as roupas que um tem e que eu não tenho, na viagem, no intercâmbio que alguém fez que eu não fiz, e muitas vezes isso acaba ditando bastante a nossa identidade, né? Reveja o tempo que você gasta nas redes e principalmente o tipo de conteúdo que você tem consumido lá. Você, como garota cristã, como garoto cristão, você tem a responsabilidade de filtrar aquilo que você tem consumido nas redes sociais.
O que tem te feito mal, tem te separado do Senhor, o que tem te feito pecar mais muitas vezes. Escolha conteúdos, comece a filtrar para escolher conteúdos que sejam mais edificantes para a tua vida, que agreguem na tua vida, no teu intelecto de alguma maneira. E acima de tudo, o que eu queria falar é, quando você repensar o tempo que você gasta nas redes sociais, diminua esse tempo para aumentar o tempo que você passa em comunhão com o seu Senhor e Salvador. Isso aqui vai ser a chave para você ter uma vida transformada de todas as formas. Quando você tem mais contato com a palavra de Deus, quando você tem mais contato com o seu Criador, com aquele que te formou desde o ventre, que já conhecia a tua vida, antes mesmo de você sequer existir, isso que a Bíblia nos fala. O Senhor nos conhece antes mesmo de nós começarmos a tomar forma no ventre da nossa mãe. Ele traçou a tua vida, ele traçou a tua história, ele te conhece, ele te formou. Ele tem todas as respostas para aquilo que você está angustiado, que você está se perguntando e que muitas vezes você vai procurar em rede social, não vão te agregar em absolutamente nada. O Senhor tem as respostas que você está procurando para a tua vida, o sentido que você está procurando para a tua vida. Passe a gastar menos tempo no teu celular e vai gastar mais tempo conhecendo a palavra de Deus. Você pode se perguntar, não, mas eu vou deixar isso daí pra quando eu for adulto, né? A Bíblia é coisa de adulto, eu não entendo, eu não sei. É muito chato ler a palavra. Eu já fui adolescente, eu sei que esse é o teu pensamento. Eu demorei muito tempo para começar a ter prazer em ler a Bíblia, porque antes para mim era algo muito difícil, muito chato, muito penoso, que eu fazia só por obrigação mesmo, para o Senhor não ficar bravo comigo, confessando aqui para vocês. Mas eu garanto, você tem uma oportunidade maravilhosa agora. Você tem a liberdade no seu país que muitos cristãos não têm nos países deles, de não só ter contato com a Bíblia traduzida na tua língua, como também usar essas redes, a internet, para compreendê-la melhor. Tem muitos sites, muitos canais que falam, dão explicações de graça sobre a Bíblia, capítulo por capítulo. E eu posso te deixar aqui recomendações ali na descrição, se você quiser dar uma olhadinha. Só conferir aqui na descrição que eu vou deixar algumas indicações para você. Se proponha a ter a sua mente conformada à Bíblia, à palavra, que é a verdade. Quando você faz isso, todas as coisas na sua vida, por mais difícil que ela seja, por mais desafios que venham até você, e isso vai acontecer, a vida de ninguém é perfeita, você vai ver a transformação que vai acontecer na tua mente, no teu coração. Ele quer ter comunhão com você. Ele é um pai que se revelou aos seus filhos por meio da palavra e por meio de Cristo. Ele lavou a tua vida de todos os teus pecados, dando o seu sangue precioso na pessoa de Cristo Jesus, lá naquela cruz, para que você tivesse uma nova vida. Não desperdice sua vida dentro do mundo online, onde tem coisa boa, sim, mas também tem muita coisa podre, gente. Gaste a sua vida na Bíblia, em comunhão de oração. Você vai ver que muita coisa vai começar a ser transformada. Eu te garanto. Segundo conselho, que está muito ligado a isso que eu acabei de falar aqui, pare de ouvir conselhos só de influenciadores na internet e comece a ouvir mais os conselhos, as advertências dos seus pais, dos seus líderes, das autoridades que o Senhor colocou sobre a tua vida. Na fase da adolescência, a gente começa a se desconectar muito mais da nossa família, começa a se desconectar muito mais da dependência que a gente tem da opinião dos nossos pais, da opinião dos nossos avós, das autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida e que caminharam com a gente quando a gente era criança, enfim. Começa a querer mais essa independência, nós formamos a nossa própria opinião e queremos que ela seja executada a qualquer custo e damos muito mais ouvidos para os nossos amigos e agora com as redes sociais, que estão bombando já há muito tempo, a gente dá mais ouvidos para as pessoas que se conectam com o nosso pensamento, com a nossa opinião sobre determinado assunto. A gente acha muitas pessoas nas redes sociais que compactuam com o que a gente está achando certo e é muito mais fácil a gente se alinhar com elas e deixar de lado aquilo que as pessoas mais velhas que estão ao nosso redor, principalmente os pais ou os responsáveis que cuidam de você, que te conhecem desde sempre, a gente começa a abrir mão da autoridade deles. E é por isso que muitas vezes entra tanta briga, tanta discussão, que só quem passa sabe. E isso é algo que muitas famílias vivem, é um caminhar até natural, existe mesmo essa ruptura que começa a acontecer na adolescência, esses questionamentos, essas dúvidas, isso são coisas naturais, existem, é um processo da nossa caminhada de amadurecimento. Mas, adolescente cristão que tá me ouvindo,
Para de uma vez por todas de simplesmente ignorar teus pais, simplesmente ignorar os seus responsáveis, simplesmente ignorar a liderança da tua igreja, pastor, seu líder de jovens, enfim. Porque essas pessoas, lembre-se, essas pessoas te conhecem. Esses influenciadores que você tá escutando por aí, aos montes, eles não te conhecem. Você é só mais um no meio de uma fila de 1 milhão que seguem eles, que dão voz para eles, buscam as opiniões deles. Não é errado a gente seguir influenciadores, não é errado a gente ouvir a opinião de pessoas que estão se expondo na internet. Eu sou uma delas, estou fazendo isso aqui agora. Mas não equipare e muito menos não substitua a influência dessas pessoas desconhecidas das pessoas que te criaram, das pessoas que caminharam com você, que te conhecem de verdade e querem o teu bem. Sei que muitas vezes é difícil concordar com os nossos pais nessa época. Muitas vezes eles vão nos podar, muitas vezes eles vão dizer não para coisas que a gente não entende do porquê que eles estão recusando. Mas vai por mim. Eles sabem o que estão fazendo. Com a graça do Senhor, obviamente. Muitas vezes os pais agem por impulso, eles são pecadores, assim como nós. Muitas vezes eles vão errar, muitas vezes eles não vão ter sabedoria para falar, muitas vezes eles não vão saber como lidar com determinadas situações. Não desonre os seus pais nessa fase que você está vivendo. Lá na lei do Senhor diz que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Não se trata só de pai e mãe, mas sim os responsáveis, as autoridades que Deus constituiu sobre nós. Quem quer que seja que for autoridade sobre a nossa vida, quem está acima de nós devemos honrar, nós devemos respeitar e nós devemos considerar. A Bíblia fala bastante lá no livro de Provérbios, que é um livro que eu recomendo demais para que você leia nessa fase da vida que você está vivendo, porque Provérbios é um livro perfeito, é justamente a conversa de um pai sábio que está aconselhando o seu jovem filho o caminho que ele deve seguir para que ele não cometa erros que podem acabar com a vida dele. Ele fala repetidamente sobre a importância de ouvir a repreensão. A pessoa que se recusa a ouvir, que se recusa a receber repreensão, receber correção, receber disciplina, a Bíblia chama essa pessoa de tolo. Ele caminha segundo o seu coração ignorante, segundo o seu coração que muitas vezes não consegue ver as circunstâncias, as situações da maneira como deveria. A pessoa cai no buraco que ela mesma cavou. Tanto que a pessoa que ouve a admoestação, ouve a repreensão, e segue o conselho do sábio, segue o conselho do seu pai, da sua mãe, da pessoa que está acima dele, ela muitas vezes é resgatada de tribulações, de dificuldades, de problemas que ela vai colher na vida. E os nossos pais, as pessoas que caminham com a gente, quem está ali cuidando da gente desde sempre, o que eles mais querem é que nós sejamos preservados. Eu sei que agora é um momento que você não vai enxergar isso, porque como eu também não enxerguei muitas vezes e bati de frente com a minha mãe, bati de frente com meu pai, mas eu percebi, eu sei que você um dia vai perceber também, quanto esses conselhos eram para o meu bem. Para de ouvir pessoas na internet que não te conhecem, não sabem da tua história, não conhecem teu contexto, estão falando com milhões de pessoas que eles nunca viram também. Às vezes com boas intenções, tá? Não tô julgando, mais uma vez não estou julgando os influenciadores em si. Falando com cristãos aqui. Então, algumas pessoas você realmente não deve ouvir, não deve escutar, tira da frente. As pessoas que estão perto de você, as pessoas que querem o teu bem, saiba, elas querem te aconselhar para ver você bem. Ouça, respeite os seus pais, as autoridades que Deus constituiu sobre você, mais do que os líderes e influenciadores que você vê pela internet. Terceiro conselho que eu queria te passar: pare agora de colocar os seus olhos em tudo aquilo que degrada a sua mente. Filmes, séries, vídeos na internet, portais, sejam eles quais forem, músicas que você ouve. Aquilo que a gente consome começa a nos formar, começa a trazer molde sobre a nossa mente, sobre como a gente enxerga o mundo e sobre as nossas palavras. Quando a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se você ouve sempre músicas cheias de palavrão, cheias de imoralidade, quanto mais nós fazemos isso, quanto mais a gente enche o nosso coração daquilo que não convém, a nossa boca vai acabar uma hora expelindo, transmitindo tudo aquilo que o nosso coração se encheu. A forma de enxergar o mundo vai começar a ficar distorcida por conta das influências daquilo que a gente tem consumido da cultura. Não é errado a gente ver filmes que não são cristãos.
Não é errado a gente ver séries que não são cristãs. Na verdade, o cristão, ele precisa se envolver com a cultura, sim, de uma certa forma, mas, porém, contudo, entretanto, para permear a cultura com o sal do evangelho e não para ser moldado de acordo com aquilo de errado que ela tá falando, que ela tá ditando, que ela tá mostrando. Para agora de degradar a tua cabeça com conteúdos, filmes, séries, o que for, que desagradam ao Senhor, que nós como cristãos precisamos tomar uma atitude radical quanto a isso. Satanás sabe exatamente a forma melhor de atacar o povo de Deus. E muitas vezes ele faz isso no nosso dia a dia, com as coisas que a gente escolhe para assistir, na Netflix, nos streamings. E lá ele vai lançando as suas mentiras, lá ele vai lançando os seus enganos, ele vai só colocando, semeando coisinhas que são completamente contrárias à palavra, são completamente contrárias àquilo que Deus diz que é certo, que é bom e agradável aos olhos dele. E aos poucos, sem a gente nem perceber, a gente já tá falando como pessoas que não creem em Cristo. A gente já tá expondo ideias e crendo em ideias contrárias à Bíblia. E você já tem total condição de fazer esse filtro. Você sabe, se você tá indo na igreja, se você tá tendo contato com o Senhor, aquilo que seus pais, sua família te ensinou de alguma forma, você sabe exatamente quando você coloca os olhos numa cena, quando você coloca os olhos em alguma história, seja num livro também. Isso aqui é um super alerta com relação às leituras que você está escolhendo fazer também, porque isso conta. Não adianta você ler vários livros por ano se nesses livros está cheio de conteúdo de imoralidade. Faça esse compromisso de ter na sua mente, assim como Paulo fala que nós devemos permear, como deve ser a mente do cristão. Paulo fala lá em Filipenses 4:8, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama, aquilo que serve para edificação é aquilo que deve permear a nossa mente. Outro conselho muito importante que eu gostaria de te passar. Cuidado com as suas companhias. Nós precisamos ser testemunhas no meio dos nossos amigos que ainda não conhecem a Cristo. Então, sim, é muito bom quando nós temos amigos e companhias que ainda não conhecem a Jesus, mas quando nós estamos firmes em Cristo e não nos enredamos nos caminhos deles. Então, quando a gente não compactua com o que eles falam, não compactua com o modo de vida deles, mas sim somos uma luz, uma pessoa diferente, uma pessoa que brilha a luz de Cristo no meio daquela rodinha. Ele falou assim, ele é diferente, ele não fala palavrão. Ele é diferente, ele não vai pra festa. Você tem que ser esse cristão no meio dos seus amigos não cristãos. Na fase da nossa vida, a gente se deixa levar muito pelo bonde onde a gente tá envolvido. Nem sei se bonde é a palavra pra falar, gente. Mas a gente se deixa levar muito pelas companhias com quem a gente anda. Se você está sendo levado a pecar por conta dos amigos com quem você tem andado, repense essas amizades. Muitas vezes a gente vai ter que tomar decisões que vão sim trazer uma certa tristeza, uma dificuldade para nossa vida, mas tudo isso é ganho, gente, comparado ao que Cristo fez por nós e o que ele conquistou para nós. O céu está separado pra gente. A vida eterna com Deus está separado pra gente. O Senhor nos livrou do inferno. E a outra coisa também é para você buscar amizades bíblicas. Veja na sua igreja as pessoas que podem caminhar com você, te aproximando mais de Jesus. E seja esse amigo que brilha a luz de Cristo para os seus irmãos da igreja também. Não se ache muito novo para começar a viver um extraordinário com Jesus, porque você pode sim ser um instrumento poderoso na sua geração. Grava isso. Você tem um dom. Deus te dotou de dons e talentos que você pode usar para a glória do nome dele. Você é uma pessoa inteligente. Uma coisa que eu tenho refletido muito nos últimos tempos é que o Senhor abençoou os seres humanos com muitos dons, com muitos talentos, com muitas capacidades. E um dos objetivos de Satanás é fazer com que os homens, as pessoas, usem esses dons maravilhosos que Deus deu para cada um de um jeito, para a sua própria glória e a deturpar tudo aquilo que o Senhor fez de bom. Mas isso não muda o fato de que você é dotado de muitos dons e talentos. Então gaste esse tempo da tua vida, da tua juventude. Você está vivendo uma das melhores fases da sua vida. Eu sei que é desafiador por muitos motivos. Nós temos muitas dúvidas, muitas pressões. Tem muita coisa acontecendo dentro da nossa cabeça. É difícil lidar com o mundo lá fora, é difícil lidar com a pressão na escola, pressão de vestibular. Você está vivendo uma fase onde o seu potencial
pode ser canalizado e utilizado de uma forma muito rica e bonita. E eu tenho certeza que o Senhor te deu um dom especial para alguma coisa. Seja para as artes, seja para matemática, seja para construir coisas, seja para lidar com as redes sociais. Você vai ver, você é uma pessoa comunicativa e você pode usar esse tempo agora para se descobrir. Quanto mais tempo você passa com seu Criador, mais ele vai te iluminando para você se conhecer. E quanto mais a gente se conhece de maneira ajustada por aquilo que a palavra fala sobre nós, Deus vai abrindo os nossos olhos para ver as nossas potencialidades. O que eu posso fazer de útil aqui, nesta minha vida que Deus me deu? Como que eu posso abençoar as pessoas, solucionar problemas? O potencial disso é imenso. Começa a gastar a sua adolescência para descobrir os seus dons, descobrir os seus talentos e usá-los para a glória de Deus. Quando você usa os seus dons e talentos para a sua própria glória, você sempre, por mais que você receba aplauso, por mais que você se torne a pessoa mais famosa desse mundo, no fim das contas, tudo que você vai conseguir é um buraco gigante de falta de sentido. Muitos artistas, pessoas famosas que a gente fala assim, nossa, essa pessoa ganhou o mundo. Muitos deles falam sobre o vazio que eles sentem e como que eles precisam sempre se superar porque eles nunca alcançam a plenitude de sentido na vida. Porque a plenitude de vida, a plenitude do coração, esse vazio que eles sentem só pode ser preenchido quando Cristo está no coração. Se você tem a Cristo, você já tem a completude da tua vida. Agora você pode usar os seus dons e talentos para louvar a Cristo. E isso vai te trazer completude, alegria e vai dar testemunho para outras pessoas que precisam de Cristo também. Aí você pode se perguntar: Ai, Fernanda, mas eu não faço ideia de qual que é o meu dom, não sei do que eu sou bom. Pergunta para as pessoas que estão ao teu redor, pergunta para os seus pais, pergunta para os seus irmãos, pergunta para as pessoas da igreja: o que você acha que eu sou bom? Se você olhar assim para mim, o que você acha que eu sei fazer bem? Olha para você mesmo e se pergunta: o que eu gosto de fazer? Gosto de fazer e quando eu faço bem, eu faço com alegria, eu faço com prazer. Provavelmente por aí está o teu dom, está o teu chamado. Pode marcar a sua geração sendo um cristão autêntico e corajoso. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Você use esses conselhos com sabedoria para viver uma adolescência ainda mais cheia da presença de Cristo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar sua curtida, comenta aqui embaixo o que você acha sobre esses assuntos, se eu deixei algum conselho de lado também, e já encaminha esse vídeo para outros adolescentes cristãos que precisam também conhecer esses conselhos. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Até mais, gente!